Estamos iniciando a gravação de mais uma aula, essa aula resumo. Semana passada, ou retrasada, nós colocamos uma aula em que a gente mostrava como calcular as características geométricas de uma seção transversal de ponte em célula, né? Com formato celular. E dando um pouco de prosseguimento, na verdade, esse material é para a gente usar em protendido, no exemplo métrico protendido, mas a gente tem que falar sobre pontes, exatamente sobre cálculo de pontes. Então aqui nós vamos falar sobre, pensei que tivesse já aberto no está. Nós vamos falar sobre carga móvel, trem tipo longitudinal, seção celular. Ou seja, nós vamos estudar as pontes que têm seção transversal celular e vamos ver como que a gente pode, com uma maneira simplificada, claro, um cálculo relativamente manual, então nós vamos usar também uma ferramenta muito importante, que é o FTool, né? Nós vamos fazer esse cálculo, que é bastante simples, né? Mas bastante interessante para você ter um conceito do que é uma seção celular. Até que você possa usar programas mais sofisticados, de elemento finito, que fazem sozinho essa análise, né? Eventualmente, eu acho que você tem que ter um conhecimento. Então vamos lá, meu nome é Roberto Schuster Carvalho. Nós vamos iniciar. Primeiro, como isso se trata de uma recordação de pontes para a gente depois fazer o cálculo de armadura de proteção para uma viga de seção celular. Vamos falar primeiro assim em pontes rodoviárias de concreto. As usuais a gente consegue, as que têm vigas, nós conseguimos separar, ou a gente propõe separar em três tipos. As que têm só duas vigas, né? As que têm múltiplas vigas e a celular. Para cada uma delas a gente calcula o que vem a ser trem tipo longitudinal, que nós já vamos falar o que é, né? E dependendo então da seção transversal, nós temos o trem tipo calculado de forma distinta. Além dessas três, nós podemos colocar uma quarta, que não é obviamente uma ponte em viga, mas é a ponte em laje, seção transversal de laje, né? Que são utilizadas para vãos pequenos, mas ainda são utilizadas e são razoavelmente feitas, né? Esse é um assunto também que a gente pode abordar aqui em uma outra aula, porque é bastante rápido, né? E bastante prático, né? Bom, então desses três tipos nós vamos só falar da seção celular, porque nós queremos aqui introduzir um exemplo de cálculo de seção celular com cabo de proteção. Então, ainda usando aí como recordação, na aula de pontes a gente descreve, fala bastante sobre isso. Mas basicamente assim, quando você tem pontes em vigas, no caso aí duas vigas, vocês estão olhando, nós estamos vendo de baixo para cima, nós estamos vendo mais acima, implanta aí a viga V1, a viga V2, a laje tem parte balanço, e se a gente estiver pensando na posição da carga móvel, a carga variável passa a ser móvel também. Além de ser variável, ela é móvel. Daqui a pouquinho nós vamos falar quais são os valores que a gente vai usar para ela, né? A carga, o grande problema nosso, quando a gente trabalha com modelos mais simplificados, é que uma vez estipulado x e y, aí vocês estão vendo o eixo, eu vou ter uma posição para o veículo, dada por um x e um y, que dependendo dessa posição eu tenho mais ação na viga V1 ou menos. Em vez de eu trabalhar, resumindo, em vez de eu trabalhar com esse conjunto de coordenadas cartesianas, eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou estudar como é que fica a variação do veículo ao longo de y, ou seja, ele mudando a posição dele na seção transversal. E depois eu faço, depois que eu descobrir quanto vai dar a carga, a carga do veículo ou do conjunto de cargas para a viga, aí eu descubro qual é a posição x para ter o máximo momento, uma seção qualquer. Então eu vou dividir o problema em dois. Primeiro estudar na direção transversal,
e depois na longitudinal, ok? Então essa é a primeira simplificação que a gente faz. Só que no nosso caso, para a seção celular, essa simplificação vai ficar muito mais simples, inclusive, por causa de algumas características da seção. Bom, então, eu sou solicitante de uma carga móvel, andando no tabuleiro da ponte, depende, obviamente, das posições x e y. Nós vamos primeiro fazer variar a y e depois nós fazemos variar x. E aí, quando eu for variar o y, eu descubro, né, para cada posição em direção y, quanto é que dá, por exemplo, na viga V1. Tá? E aí, justamente, o conjunto de cargas máximas, nós vamos chamar de trem tipo, eu vou avaliar qual é a parcela desse trem tipo colocado na direção transversal na situação mais favorável, que dê, por exemplo, a viga V1. Então vamos ver como é que fica. Em primeiro lugar, os conceitos iniciais que a gente tem que falar é o da carga móvel, o famoso trem tipo. Né? Nós temos de cargas verticais, né? Uma das principais e que é diferente das demais construções são as cargas móveis, que são dadas pela norma 7188, foi revista agora em 2023, e eu não lembro se a data definitiva da publicação é 2024, foi final de 2023, começo de 2024. E basicamente essa versão da norma 7188, ela não teve quase alterações, a não ser a questão da retirada de cargas móveis em garagens, que não tinha muito sentido, né? A norma é de carga móvel em pontes rodoviárias, né? E aí lá pelas tantas tinha carga em garagem. Com a norma de ações e edificações, lançou a questão de cargas móveis em edifícios comerciais ou residenciais, não tinha mais sentido ficar com esse texto. Então foi aproveitado para refazer essa norma. Ela basicamente ficou da mesma maneira, em termos de conceito, esse veículo que vocês estão vendo em 3D, né? Ele ficou o mesmo. Né? Então, na verdade, fizeram algumas mudanças de texto e essa figura, por exemplo, que não existia dessa maneira. Então, aí vocês estão vendo na figura um veículo tipo, o conjunto de cargas que são especificadas nessa norma, a gente chama de trem tipo. E aí é um conjunto de um veículo de 3 metros de largura. Eu vou passar o mouse aqui nessa. Aqui dá para ver bem o mouse, dependendo de que eu estou usando para gravar não dá, né? Mas aqui ó, o veículo tem 3 metros de largura e no comprimento tem 6 metros. São 3 eixos, cada eixo desse pesa 150 kN, cada roda 75. O veículo todo pesa 450 kN, então é muito usual também dizer que é o TB 450, e em redor dele é colocada uma carga de 5 kN por metro quadrado, uniformemente distribuída, e iniciando e começando onde for necessário, o que for mais favorável. Em passeios e outras, principalmente passeios, nós vamos ter uma carga de 3 kN por metro quadrado. Mas nesse caso não tem passeio. Vocês estão vendo aqui de um lado e do outro apenas uma defensa, um guarda-rodas, poderíamos dizer assim. E aqui ele já faz um corte em B e um corte A, mostrando que no corte A só tem carga uniformemente distribuída, né? E no corte B nós temos os 3 eixos do veículo e carga distribuída. Né? Bom, algumas coisas bem passando, por se ponte a gente para mais, né? Existem coisas que a norma não traz explicitado, mas o veículo, por exemplo, ele anda na direção longitudinal da ponte, é um veículo por ponte, por obra de arte, não passam simultaneamente 2 veículos desse, né? E o veículo em si ele não pode ser repartido, eu não posso colocar um eixo aqui e outro lá. O veículo é uma coisa só, como vocês estão vendo. A carga uniformemente distribuída, não, ela pode começar e terminar aonde for mais favorável. Muito bem, dito esses princípios,
Vamos agora colocar que tem tipo é o conjunto de cargas máximas ou os conjuntos de cargas estabelecidos pela norma, essa norma 7188, que pode atuar na ponte. Então, essa é um conjunto de cargas padrões. Na verdade, não existe, esse veículo não existe, em princípio, é virtual. Né? Os que estão possibilitados através de decretos e legislações específicas de rodovias são outros, né? E que eventualmente têm um peso maior do que isso daí. Né? Nós temos veículos nós estamos com 45 toneladas, 450 kN, 45. Você tem um veículo de 70 toneladas sendo permitido, só que eles são muito mais compridos que esse aí. Eles têm 20 metros de comprimento, mais ou menos, né? E muitos mais eixos. Né? Bom, então vamos voltar, esqueça. Nós vamos trabalhar, o cálculo trabalha com isso daí. E as pontes todas são calculadas até hoje, até mudar a norma, vai ser com isso daí. Então, já há muito tempo esse trem tipo, ele veio ao longo do tempo aumentando o valor dele de carga, mas a geometria basicamente é a mesma. Então, o trem tipo é o conjunto de cargas máximas móveis que pode atuar na ponte. Agora, se a gente mudar um pouquinho essa denominação, a gente falar no trem tipo longitudinal, né, ele vai ser o trem tipo, a carga absorvida, deixa eu ver se está aqui, está aqui. O trem tipo longitudinal é o conjunto de cargas absorvidas quando aquele trem tipo, aquele conjunto anterior, estou voltando aqui, ó, quando eu pego esse veículo e essa carga distribuída e coloco em relação às vigas, aí para uma viga, claro, eu estudo sempre uma viga, a carga que vai dar na viga é o que a gente chama de trem tipo longitudinal. E aí, obviamente, ela vai ser, de uma maneira geral, designada por três cargas concentradas P, cada uma delas em relação a cada eixo. Como eu falei, esse veículo tem 6 metros. De eixo a eixo tem 1,50 m e de eixo até o começo do veículo, ao final, mais 1,50 m. Então você tem 1,50 aqui, 1,50 aqui, 1,50 aqui, 1,50 aqui. E essas cargas P' e P, elas resultam daquele carregamento uniformemente distribuído, dependendo da seção que eu estou considerando. Aqui elas estão do lado do veículo e aqui elas estão na frente ou atrás do veículo. Então, esse aqui é o trem tipo longitudinal. Então, depois do trem tipo, eu tenho que chegar nesse daqui para depois estudar. Existe uma maneira de transformar como é que ele está carregado na seção transversal para esse que vai atuar ao longo da vinca. Ok. Bom, então, com o trem tipo longitudinal máximo, porque tem um mínimo também, mas a gente usa, em geral, o máximo. Mas, eventualmente, você teria que calcular o mínimo também para questões de neoprene, para uma série de coisas. Tem na outra aula que a gente dá de neoprene que a gente calcula o trem tipo mínimo. Considerando o trem tipo longitudinal máximo, né, eu posso determinar os momentos e cortantes máximos e mínimos na viga. Ou seja, em outras palavras, se eu fizer isso para todas as sessões, para diversas sessões, né, a gente costuma em pontes dividir um décimo de vão, um vigésimo de vão, ou seja, é comum você calcular os esforços em muitas sessões, porque eles variam muito, inclusive até de sinais nas obras mais sofisticadas, né? Então nós podemos ter a envoltória de esforços. Né? Bom, para isso nós vamos usar, né, a linha de influência de momento vetor. Né? Não sei porque eu pus aqui por analogia. Então, a linha de influência é um mecanismo que com o tempo já vai desaparecer, porque esses programas agora usam outra sistemática. Mas a linha de influência é muito importante, muito interessante. É um conceito que permite ao engenheiro visualizar coisas, às vezes até sem fazer conta. Né? E temos ferramentas que traçam linha de influência. O que eu estou dizendo que isso talvez com o tempo desapareça é porque existem programas de elemento infinito que trabalham de outra maneira. Trabalham fazendo diversos carregamentos de cargas móveis e vão colocando em diversos pontos e aí, exatamente por fazer isso de uma quantidade muito grande e resolver muito rapidamente, depois eles podem separar aqueles que deram valor máximo e que deram valor mínimo. Então, a lei de influência, mais do que isso aqui,
ele permite que a gente entenda como funciona a estrutura para a carga móvel e comece a entender como é que vai ter que colocar o veículo. Vocês vão ver que o veículo ele tem uma preponderância sobre os esforços grande, do jeito que eles estão hoje colocados. Então, a linha de influência, vamos lá. Linha de influência de momento fletor, que é a que a gente está mais interessado por enquanto. Na seção S, ela vai ser dada por esse desenho em azul aqui. Mas a gente precisa entender agora o que vem a ser isso daqui. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Se eu pegar uma ordenada, eu estou passando aqui com o mouse aqui, essa ordenada aqui na vertical, ela dá o momento fletor, não nessa seção, dá o momento fletor na seção S, por isso que é preciso dizer, primeiro, de que linha de influência nós estamos falando, momento fletor. Depois na seção S. Então, essa ordenada aqui dá o valor do momento fletor naquela seção S, mas para a carga unitária, feita sempre com carga unitária, linha de influência, colocada nessa seção. Então, na seção que eu pego a ordenada é onde está a carga unitária. E a seção em que vai aparecer o momento fletor é essa daqui. Então, nós temos a linha de influência, uma liga B apoiada, com balanço, aí no caso, e a ordenada ali, na seção S, se eu tenho a linha de influência em S, é A vezes B, vezes L da liga, sendo A e B o posicionamento da seção, os comprimentos do apoio até a seção e L a distância entre os apoios. Bom, uma vez tendo a linha de influência, né, a gente pode fazer o seguinte, pode determinar um momento máximo em S para o trem tipo longitudinal, que está lá desenhado, aqui ó, está desenhado, posicionando, né, enxergando que, veja, se o veículo tem, eu falei que tem, se eu não pensasse na posição transversal de uma seção, ele teria 150 aqui. Então, depois nós vamos ver qual é esse valor. Mas, enfim, se for um valor 70, 50, que seja, que reage na liga, se eu colocar nessa posição, o momento fletor na seção S vai ser o valor da carga vezes o valor que está aqui na linha de influência, AB sobre L. Né? Porque aqui seria para o valor unitário. Se eu colocar um valor diferente, 75, 50, é só multiplicar. E assim com as outras cargas. Para a carga distribuída, dá para você fazer uma dedução, pegando o trecho dx aqui da liga, tão pequeno quanto eu quero, multiplicando por P, que é a carga uniformemente distribuída, vou ter a resultante nesse trechinho pequeno. Aí faço a somatória. Quando eu fizer isso, eu vou ter uma integral de como a carga é constante, onde eu vou calcular, geralmente eu calculo, por exemplo, daqui até aqui. Aí eu vou ter P, que multiplica a área da linha de influência embaixo da carga. Né? Então, resumindo, olhando aquela influência, em primeiro lugar, eu sei onde devem estar as cargas concentradas, porque as cargas concentradas é que dão mais influência. Então, eu procuro levá-las onde tem a ordenada maior. E depois eu vou colocar a carga uniformemente distribuída nas regiões, no caso aqui, que eu tenho ordenadas positivas. Portanto, eu tenho aqui o momento fletor máximo, a posição do trem tipo longitudinal, para o momento fletor máximo em S. Ok? Então, com a linha de influência e o trem tipo longitudinal calculado, eu posso calcular o momento fletor máximo em S. E posso fazer isso para diversas seções. E posso fazer para o mínimo também. O mínimo corresponderia, por exemplo, colocar o veículo aqui, do lado direito, um eixo aqui, outro eixo aqui, o terceiro eixo estaria fora da ponte. Isso vai aparecer depois no F2, nós vamos ver. O F2 vai permitir que a gente faça isso com uma velocidade bem maior. Bom, então nós definimos trem tipo, depois trem tipo longitudinal, depois linha de influência, e agora com trem tipo e linha de influência eu chego no momento máximo. Em qualquer seção, e depois eu chego na rotatória. Algumas regras, assim, que às vezes não estão especificadas lá, né? Eu vou procurar sempre colocar as cargas concentradas no veículo em cima das margens ordenadas da linha de influência, para que eu tenha um momento positivo, e em cima das ordenadas negativas, para ter um maior momento negativo. A segunda regra é multiplicar as cargas do eixo, né, aquele eixo da carga concentrada que eu coloquei, pelo valor da ordenada que está abaixo. Aí eu tenho
Já o valor do momento devido àquela carga concentrada. Se pegar das 3, eu tenho do veículo. A carga distribuída também, vou fazer um raciocínio similar ao que eu fiz da carga concentrada, vou procurar as regiões que têm ordenadas positivas e colocar a carga distribuída em cima dessas regiões. E aí, para achar o valor do momento causado por elas, por essas cargas distribuídas, eu multiplico o valor da carga, que é uniforme, isso vale só para carga uniforme, a gente trabalha com carga uniforme, pela área da influência que está abaixo daquela carga que eu estou querendo calcular, no caso positivo. E aí multiplico pela taxa de carregamento. Isso daí é mais ou menos assim como quando você reúne todas as informações, você vai ter isso aqui, o desenho da viga com a linha de influência de momento vetor, aqui no meio do vão, e o posicionamento das cargas aqui. As cargas concentradas próximas das maiores ordenadas, a carga distribuída aqui, né, na região que tem também área positiva, na linha de influência, e a posição propriamente dita maior e menor é função da seção transversal. E aqui, isso é a tela do F2 que nós vamos fazer, vamos aprender. E aqui já aproveita-se e coloca a segunda posição, são posições distintas, isso acontece em um certo instante, aqui acontece em outro instante, porque eu consigo colocar as 3 rodas do veículo e as cargas uniformemente distribuídas. Então eu posso fazer tudo isso com F2. Né? E mais ainda, em vez de eu ficar fazendo seção por seção, máximo e mínimo anotando, existe aqui um envelopinho que está aqui, e quando a gente aperta, dá esse comando, ele traça por si só a envoltória, né? Ele calcula de muitos pontos. E se você pedir, por exemplo, você der um step para ele, um degrau, uma parada, e pedir para ele colocar os valores desse step, ele vai fazer isso que está aí. Vocês estão vendo uma viga com 36 metros de vão, 6 metros de balanço, e com os valores dos momentos de carga móvel, positiva e negativa, nas diversas seções. No caso aí deve estar em 3,6, a cada 3,6. Ok? Então o F também calcula envoltória. Eu vi ali que tem um errinho, vamos corrigir, vamos aproveitar que a gente está aqui. Ok. Corrigimos, gravamos. Não gravamos. Nós vamos gravar assim. Opa, por que ele não está querendo gravar? Deixa, quando terminar o filme eu gravo. Não vai perder tudo, né? Vamos fazer. Depois eu gravo. Vamos continuar aqui, porque o filme tem que ser curto, senão ninguém vê. Então nós vamos ter os momentos máximos em mim. Então vamos para uma segunda, aqui eu coloquei o professor Menezes, participa com as aulas de pontes que a gente dá lá na Federal. Quem sabe a gente consegue terminar um livro de pretendido, um básico, pretendido não, desculpe, de pontes, para que tenha no mercado, para que muitos profissionais que acabam não fazendo disciplina de pontes, tenham algum conhecimento de pontes, né? Porque não é fácil você trabalhar em obra e projetar então, nem se fale, né? Se você nunca viu isso em graduação ou curso de especialização. Bom, então essa sessão celular, quando a gente fala no curso de pontes, a gente separa, estuda ela em separado por alguns motivos. Elas têm uma... Aqui vocês estão vendo uma perspectiva, na verdade não é uma perspectiva esquemática, é uma fotografia, né? Nessa figura que eu chamei de 55 lá do livro, né? Tem uma ponte, um viaduto. Por que ponte, viaduto? Viaduto é quando passa uma via ou uma coisa que não tem água, né? E ponte quando passa por tem água. Aí tem as duas coisas. Tem a marginal do Tietê e tem o Rio Pinheiros. Então você pode chamar de ponte e poderia ter o princípio de viaduto. Essa ponte é na saída da Bandeirantes, entrando de São Paulo, para quem vai para a área norte, enfim, vai para o sentido do Rio de Janeiro, pegar a Marginal Pinheiros indo para o sentido do Rio de Janeiro. Então ela tem como característica uma grande rigidez da torção e também uma rigidez da flexão.
Então, vocês estão vendo como é curva aqui, por isso é que foi usada a seção celular. E no caso ela é contínua. Também a rigidez da flexão fica mais adequada porque ela tem uma laje inferior, né? E que permite, então, vencer momentos negativos, que é o caso aqui, nós temos uma estrutura contínua, então eu preciso ter uma mesa inferior para trabalhar melhor. Elas são soluções interessantes quando você tem um traçado curvo, como nós já falamos, por causa da rigidez de torção, e quando você quer fazer continuidade, porque você já tem a laje inferior. Aqui conhece a variável, inclusive. E aqui o mais bonito ainda, não sei, geometricamente falando, não sei se é mais bonito, mas olhando por cima, vocês têm vindo do Rio de Janeiro, na Marginal Pinheiros de novo, vindo do Rio de Janeiro, perto da rodoviária, isso aqui está próximo à rodoviária, eu acho que até aqui a saída do terminal do Tietê, você tem essa ponte, o viaduto, como queiram, né? Com esse grande ângulo aqui, né? Praticamente 180, ele vai lá para fora e volta aqui, quase na mesma posição. Então, para quem tem vindo do Rio de Janeiro, tem atravessa aqui o Pinheiros, o Rio Tietê, desculpe, não é o Pinheiros, é o Tietê, e se dirige ao centro da cidade. Aqui vocês estão vendo aí nessa variável dele, pilar circular também, que melhora a visibilidade, etc. Enfim. Bom, como é que a gente calcula o trem tipo longitudinal para uma seção dessa? Uma ponte que tem esse tipo de seção. Então, o raciocínio é bem simples. Eu peço que vocês prestem atenção, depois quem for, obviamente, querer entender melhor ou perdeu, volta, né? O filme está sendo gravado. Eu vou colocar duas situações aqui. Então, quando eu faço isso em aula, eu faço a pergunta para o aluno. Primeira situação à esquerda tem uma carga P, que obviamente, para efeito de linha de influência, a gente vai fazê-la unitária, né? Tem uma carga unitária colocada bem no centro geométrico ali da pista, né? Ou seja, no meio da pista. Vai. Quanto é que vai para a viga V1 e a viga V2? Essa pergunta a pessoa fica até, quando pergunta para o aluno, ele fica meio assim de responder, ele fala, pegadinha, né? É uma coisa tão simples, né? Mas tem que pensar realmente com bom senso. Vai metade para cada viga. Não tem porquê, se a carga unitária está no centro, não tem porquê ir diferente do que metade para cada um. Mas vamos pensar de outra maneira isso, né? Eu gosto de falar que o que a gente mete sempre é deformação, né? Então, vamos ver pelos olhos da deformação. Vamos pensar que quando eu coloco essa carga, exageradamente, né, a seção transversal se deforma e se deforma fazendo uma translação, já que ela é simétrica e a carga está no centro. E, portanto, eu tenho um delta em todos os pontos aqui da seção transversal, inclusive V1 e V2. E aí sim que, usando a lei de Hooke, eu posso afirmar que a reação, a ação, ou, portanto, a reação, em cada viga é a mesma. Em cada viga eu vou ter metade de P. Agora vamos pensar nesse outro caso aqui, no caso que está à direita. Nesse caso à direita eu vou perguntar para outro aluno, obviamente, e aí ele já vai, ele se encaminha para fazer uma resposta, que eu acho que quem nunca viu isso provavelmente responderia dessa maneira, que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu tenho uma carga P basicamente em cima de V2, bem em cima, passando no centro de V2. Ora, eu posso fazer a análise dessa maneira, porque assim eu consigo, por deformação, também entender um pouquinho melhor, ou posso fazer uma estrutura análoga, que seria a carga P mais o momento torsor, de valor P vezes Z. Ok? Então, quando eu pergunto quanto é que vai, por exemplo, para a viga V1, ou então eu alterno, né? Faço a pergunta quanto é que vai para a viga V2. Algumas vezes os alunos falam assim, vai tudo para a viga V2. A viga V2 deve ser bastante rígida, né? Ela é rígida suficientemente para receber toda a carga. Mas algum outro aluno falou assim, puxa vida, será que é isso? Será que ela tem tanta rigidez assim? Será que não vai uns 10% para outra viga? Bom, a resposta fica sempre assim. Para quem nunca viu isso, né? Quem nunca viu essa matéria, né? Ele vai dizer que a carga é total ali na viga, ou então
uma parte bem grande, porcentagem bem grande de P. Mas se a gente agora fizer de novo com deformação, por isso que eu fiz essa mudança aqui, né? Nós temos, devido à carga P, uma translação que seria o delta, sendo a carga mesma, né? E devido ao momento torsor, eu tenho uma rotação alfa. Só que essa seção, ela tem uma rigidez da torção extremamente alta. É muito grande mesmo, quando comparado a uma viga, uma seção aberta de uma maneira geral. Ela ponte duas vigas múltiplas, depois se quiser, voltem lá. E é a mesma coisa que você pensar numa folha de papel, que você enrola, faz um tubo, e você tenta dar torção com a mão. Você tenta dar torção com a mão, né? Você tenta torcer. Essa folha de papel, uma parte vai para frente, outra parte vem para trás, né? Agora, se você colocar um durex, justamente onde se encontram as duas bordas da folha, você tem um tubo fechado. Se você fizer com papelão, isso fica mais fácil de enxergar. Aí, quando você aplica o torsor nesse papelão fechado por causa do durex, você vai ver que não tem deformação longitudinal e que vai haver uma grande rigidez do elemento. Resumindo, a rigidez dessas seções, quando obviamente o vão é razoavelmente maior que a largura, né, e também não é uma coisa fora do comum, né? Sei lá, 30, 40 metros é comum, 20 é comum. E 10 de largura também comum, 7 de largura mais comum. Mais fácil isso acontecerá, que eu vou falar agora. Então a gente pode dizer que esse ângulo alfa é muito pequeno. Devido à rigidez da torção, esse ângulo alfa é muito pequeno e, portanto, é como se ele não existisse. E, portanto, se eu tivesse colocado delta 1, delta 2, delta 3, é como se cada um deles fosse muito similar. E se eles são muito similares, como está escrito aqui, a reação na viga V1 e na viga V2 continua sendo 0,5. Bom, então chegamos a uma conclusão que parece ser, assim, de primeira vista, quem não conhece acha que isso está errado, é possível, né? O funcionamento da seção transversal celular, a carga P é absorvida igualmente pela viga V1 e V2 devido à grande inércia da torção, independentemente do posicionamento da carga P. É claro que para isso você não pode ter uma largura muito grande com um comprimento pequeno. Mas, na maioria das pontes, acontece basicamente isso. Se você calcular com outro processo, vai dar uma pequena diferença. Mas é comum poder se considerar para um cálculo manual que para flexão não importa a posição na seção transversal. Então lá no começo eu estava definindo a tipo longitudinal como uma posição transversal mais favorável, e agora eu falo assim, não importa mais a posição da seção transversal, mas é só para a seção celular, para duas vigas e vigas múltiplas, isso faz toda a diferença. Aí o estudo é diferente, mas isso é outra aula, né? Não é essa mais. Então, resumindo, por que acontece isso, né? Acontece por causa da grande rigidez da torção, e o torsor aqui ele vai ser equilibrado por tensões de estradamento que vão ocorrer ao longo de todas essas paredes. Vão ocorrer um fluxo de tensão de estradamento, que multiplicado pela espessura vão dar uma resultante. Se eu somar aqui na alma, somar na laje inferior, somar na laje superior, vão dar uma resultante que não é pequena, é grande, né? E melhor ainda, o braço de alavanca vai estar em relação aqui, um ponto aqui no centro, né? E vai dar um momento torsor muito grande, porque eu tenho as resultantes bem longe uma da outra. Ou seja, a flexão sendo calculada com o mesmo valor numa viga e na outra, não se dá de graça, se dá por uma resistência à torção, ou seja, um desenvolvimento de tensões de estradamento que depois precisam ser somados à tensão de estradamento devido à força cortante e, obviamente, calculados e detalhados. Ou seja, é preciso colocar uma armadura de torção, né? Se o esforço não for pequeno, geralmente é razoável, precisa colocar para poder ter esse funcionamento. Muito bem. Dessa forma, eu considero sempre metade de cada um. Ou então eu faço toda a carga para toda a seção. Olha o que eu acabei de falar. Como não depende, né, nós já vimos no slide anterior que metade vai para uma viga, metade vai para outra,
Muita gente, a maioria dos projetistas, pelo menos durante muito tempo observei isso, pode ter gente que não faça isso. As pessoas calculam a carga para a sessão toda e depois armam a sessão toda. Ou seja, em outras palavras, se eu achar uma armadura, vou dividir metade para a liga V1, metade para a liga V2, posicioná-la. Né? Então, preste atenção que depois nós vamos calcular isso para toda a sessão. Só que na hora de detalhar, temos que lembrar disso. Muito bem. E aí, o que nós vamos fazer para calcular o trem tipo? É relativamente simples, é só visual, né? Você olhando aqui em planta, agora desenho em planta, esse desenho é meu, já feito mais de 20 anos atrás. E aqui eu estou representando o veículo, os 3 eixos, né? Ele em planta, e aqui estava em elevação, e aqui já está eu reproduzindo o que acontece, o quanto que vai para a viga. Né? E aqui as situações tiradas em diversos cortes. Um corte passando aqui no eixo, eu tenho esse veículo que é o veículo, vamos dizer, o veículo tipo, e tem esses outros veículos menores que seriam essa parte achureada, que seria a carga distribuída. E depois eu tenho uma seção que passa fora do veículo, que eu só teria os veículos pequenos, o veículo tipo não apareceria. Então é simples assim, eu posso afirmar que a carga concentrada vai ser sempre 150, vai ser 75 para uma liga, 75 para outra e, portanto, 150 para a seção toda. Né? Então, tá aí como é que se determina, é olhando e fazendo uma continha. Vamos fazer um exercício desse para gravar melhor. Exemplo 1. Calcular o trem tipo longitudinal na seção dada de uma ponte com seção celular. Aqui a seção celular, porque é fechada, ela está com 10,50 m de largura e essa defensa está com 25. Portanto, a pista mesmo tem 10 metros. Né? É realmente uma ponte um pouco estreita, vamos dizer assim, mas só para a gente fazer exercício. Então, agora, para fazer essas contas, é só olhar que nós temos que chegar nisso aqui. Temos que chegar num conjunto de cargas assim. Depois eu vou estudar como posicionar ao longo da viga, que eu não disse como é a viga, só estou mostrando seção transversal. Então, as situações, né, as ações vão se dividir igualmente para as vigas, independente da posição do veículo da seção. Ou então eu posso pegar a carga total e colocar na seção toda. É o que eu vou fazer, que o pessoal costuma fazer. Coloquei aqui o desenho e vamos nos colocar como se eu estivesse aqui no mouse, como se estivesse olhando, eu estivesse aqui olhando para saber que carga que está aparecendo nessa direção. Essa direção que eu tenho o eixo, vai ter uma carga P maiúscula, igual, deixa eu corrigir aqui, ficou fora do lugar. Né? Pronto, acho que agora dá certo. Muito bem, estamos aqui calculando a carga P maiúscula. A carga P maiúscula está aqui do lado, eu enxergo, meço, vamos dizer, quanto é que vai para uma viga, na verdade, quanto é que vai para as duas vigas, a carga toda. É 150, 75 de uma roda, mais 75 da outra, 150 kN. Agora a carga distribuída, tem duas aí pela notação, tem uma P minúscula e P'. Eu comecei com a P minúscula. P minúscula corresponde a essa seção aqui, ou seja, a essa seção que está aqui à direita. Ou seja, eu tenho a pista vai ser 10,50 menos 50, vai ser 10 metros, e vou tirar 3 metros onde está o veículo. O que restou de pista eu vou pôr 5 kN por metro quadrado. Então vamos lá. Eu comecei pela outra então. O strip não ficou correto. Vamos fazer pela outra. Essa aqui, essa seção aqui. Eu tenho 10,5, eu tiro as 2 vezes 0,25, que são as duas defensas. Eu tenho 10 metros de faixa rolante, multiplico por 50, dá 50. E aqui, naquele corte, vai ser similar, só que eu vou tirar 3 metros. Fico para trás, está aqui. Tiro 3 metros só, e aí tiro mais do que a pista rolante, tiro 3 do veículo, vou ter 35. Finalmente eu vou ter o veículo tipo. Opa.
tirar isso aqui. Lá em cima, que não tem nenhuma legenda. Eu tenho o trem tipo longitudinal, é constituído por 3 cargas de 150 kN, espaçado a quadra 1,5 m, aquele A 1,5 m. Eu tenho 6 metros de comprimento de veículo. Tem uma carga de 35 kN por metro linear do lado do veículo, vamos dizer assim, né? E antes do veículo e depois do veículo, nós temos uma carga P' 50 kN por metro, ok? Bom, determinei o trem tipo longitudinal. Agora vamos pensar se eu tenho uma ponte bem simples, né? Por exemplo, uma ponte dessa com 4,5 metros de balanço, bem apoiada, 4,5 metros de balanço e 34 ambos os lados e 34 central. E já aqui já desenhei, isso aqui já é um desenho do Efetur, né? O programa que o Marta fez. Para quem não conhece, esse programa tem no site lá da PUC e do Marta, acredito eu também, né? E você pode baixar e usá-lo. É um programa gratuito, muito bom. E já é usado, sei lá, já tem 20 anos, acho que já tem, né? Um programa muito bom. E o Marta é professor da PUC do Rio de Janeiro, né? Não sei se já aposentou, mas a última vez que eu vi, ele ainda estava dando aula. Ou pelo menos estava na PUC. Bom, então aí ele já está mostrando para a gente a viga e o veículo. Vamos ver como é que nós chegamos nisso. Também vou ganhar um pouquinho de tempo, eu não vou fazer exatamente tudo, não vou começar do zero. Eu vou trazer aqui, deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, deixa eu preparar. Pronto, preparei aqui. Ó, eu vou trazer o programa do Marta, que é o Efetur. O programa está aqui. Agora começa de novo, vou ter que tirar, mexer aqui nas legendas, todas nas coisas que eu uso aqui. Bom, montei aqui. Muito bem. Vamos voltar, ele já está pronto, mas eu vou voltar e vou mostrar para vocês rapidamente como é que ele foi feito. Bom, eu defini, obviamente, um tipo de concreto, nesse caso é um FCK35. É a primeira coisa que a gente vai ter que definir. Primeiro a geometria, desculpe. Então a geometria, eu gosto de fazer por vãos, né? Mas aqui, nesse caso, foi interessante fazer por pontos, porque tem uma carga trapezoidal no projeto original, a seção varia, tem uma carga trapezoidal. Você pode pôr os pontos, depois pôr as barras, ou pode colocar direto as barras. Então você vai colocar as barras. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu posso, não vou estragar o desenho se eu fizer isso, né? Eu posso colocar aqui, ó, fiz um balançozinho aqui de... Opa, peguei errado. Só fica à vontade aqui, a gente erra. 4,50 metros. Depois eu já vou pegar o vão todo, viu? Vou mostrar aqui quanto tem. Com 36, 34 vão. E mais outro balanço. De 4,50. Depois disso nós temos que entrar com, antes disso, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Nós temos que entrar com os apoios. Os apoios temos aqui, ó. Esse símbolozinho. Sempre aqui nessa terceira, essa linha aqui, esse ribbon aqui. É a linha que tem mais comando. Aqui também em cima também tem alguns comandos importantes, que é salvar, copiar alguma coisa, abrir, enfim. E lá em cima tem também os de legenda, que é display, mostrar as options, né? Então uma coisa importante, eu gosto, né, de option. Eu venho aqui, primeira coisa eu ponho em units, né? Eu bato em units, ele abriu lá na outra tela, deixa eu fazer para vocês. Eu gosto de pôr em kilonewton ou metro, mas é a gosto de freguês. Você põe as casas decimais que você quer pôr, né? Põe as unidades que você quer. Outra coisa nos options que a gente deve fazer também, eu acho interessante, é low display size, se é small, médio, está como médio. E o texto também, o texto está com large, grande, né? Então você vai mais ou menos
melhorando ou colocando a sua maneira as saídas aqui no caso. Aqui você tem para colocar algumas análises. Também aqui o suporte, aqui tudo é tamanho. Né? Acho que basicamente isso. Você tem o display aqui. Ó. O display tem muita coisa, tem muitos comandos, mas olha lá, eu destaco aqui Step Lines e Step Values. Ou seja, aqui à direita, bem em cima, vocês estão vendo o step, né? Passo, degrau. Eu estou pondo a cada 3,40, ou seja, ele vai marcar esse ponto, 3,40, mais 3,40, os múltiplos de 3,40. E ele vai colocar as linhas verticais com tração de diagramas, os diagramas, e os valores correspondentes. É interessante. Aí você podia pôr também aqui reações de apoio, se bem que reações de valores eu coloquei, mas na linha de influência não aparece. Né? Enfim, tem outras coisas aqui, você pode colocar os carregamentos enquanto edita. Bom, isso aí é para vocês explorarem. Então, eu comecei montando a geometria. Acabando de montar a geometria, eu faria o seguinte, entraria aqui, ó, primeiro, vocês vêm da esquerda para a direita. A primeira coisa que ele vai abrir lá, à direita, é material, parâmetros do material. Né? De que se constitui o material? Né? Então, tudo vai ser criado, todas as informações são feitas por arquivo. E eu já gravei isso aqui, porque se eu não tivesse gravado, vai chegar uma hora quando eu vou pedir o resultado, ele vai pedir o nome para gravar. Então tem um nome que comanda todos os arquivos. Esse arquivo aqui, eu tenho que criar, eu bato aqui, e crio, coloco o nome, coloco aqui embaixo, deixa eu colocar nome, tá vendo? Eu coloco FCK 50, por exemplo, e Done. Aí ele vai abrir. Vou pôr FCK 50, nós não vamos usar. Enquanto eu não aplicar, ele não vai usar. FCK 50. Aí eu posso vir aqui, Done. Quando eu disser Done, ele vai se preparar aqui para colocar os valores. O módulo da cidade, aqui em quilômetro metro quadrado, que eu coloquei lá. Unir, em concreto armado, a norma pede para usar 0,2. 0,3 você pode usar para o aço. E coeficiente de dilatação térmica 1 vezes 10 a menos 5 sobre graus centímetros. Né? Bom, então, depois que eu coloco isso aqui, eu aperto aqui um desses elementos, ou todos, se for o caso, e aplico. Por exemplo, se eu puser aqui, ó, ele vai abrir para aplicar. Né? Mas eu não vou aplicar porque eu já fiz isso. Né? Então, eu vou deixar sem nada para dar ESC. Não sei se vai dar problema, acho que não. Pronto, deixa assim mesmo. Vou para frente. Vou clicar aqui à direita. Se eu clicar à direita aqui, ele vai me dar as características. Então, lá, o material é FCK35, 450, barra. Tem lá o E, 2,44 vezes 10 a 7, que é o valor do módulo secante, né? Vocês já tem lá no livro e tal, enfim. Tem na norma, você sabe qual é o módulo secante que a gente tira em função do FCK, através de uma fórmula empírica, né? Então, todas as barras estão com esse FCK. Mas, bom, passado essa parte, eu vou para o próximo símbolo. Esse símbolo aqui vai me dar a geometria. Ele abriu lá. Ele abriu S0, porque na seção S0 eu tenho uma área. Na seção S2, S4, S5, eu tenho outra. Então, a seção S2 está aqui, na verdade. Isso já foi calculado previamente. As áreas das seções, o centro de gravidade da seção transversal e a inércia também. E só. Eu acho que só. Então, se eu quisesse entrar, eu bato aqui, olha, ele já está aqui, entrei com S0, ele deu, eu pus genérico, né? Tem vários, tem retângulo e tal, mas a seção celular não tem, obviamente, é muito difícil, não tem. E aí eu pus genérico, dei done, aí ele abriu isso aqui, já tinha posto o nome, aí eu pus a área, essa área aqui é a parte equivalente, é um termo que existe lá na resistência dos materiais, que me calcula a energia de deformação da seção transversal para cortante. Nós não vamos usar.
Então eu deixo o zero mesmo, ele não faz nada, ele não calcula essa passada de energia, que nós não vamos usar isso, vamos usar vigas mesmo, que a energia principal é de flexão mesmo. Depois ele tem ali, deixa eu ver, não estou vendo aqui, a inércia, né? A inércia em 3 metros da quadra, 0,7. Isso já foi tudo calculado, tem aquela aula lá que eu falei que calcula essas características geométricas. Aí eu entro com a altura, 2 metros, e entro com a posição do centro de gravidade em relação ao bordo inferior, conforme está o desenho lá. E aí faço a mesma coisa, seleciono uma barra, né, ou todas. Nesse caso aqui tem que tomar cuidado, não são todas as barras que tem esse valor. Né? Então eu seleciono a barra que eu quero usar, tá certo? E aplico ali, sempre aplicando por aqui, com esse valor, com essa setinha. Bom, vamos ver se está. Vou colocar aqui, ó, clicar direito. Olha lá, ele está dizendo que a seção S0 mesmo, aqui embaixo. Ó. A área, né? Ele está S0. Vamos ver quanto que eu pus aqui, eu não sei, pus acho que S2. Olha lá, S2. Coloquei S2, que é o valor médio. E aqui eu coloquei S5, nesse trecho aqui, tá vendo o vermelho aqui? Olha lá, S5. Então agora, ao terminar de fazer isso, eu tenho as características geométricas de cada trecho, as características da seção e o apoio já tinha colocado. Lembrando que no apoio, quando eu coloco o apoio, vamos por aqui, ó, o apoio abre isso daqui. Ó. O apoio ele me permite, né, primeiro, você colocar as restrições, depois, se for o caso, colocar rótulo também. Né? Aí você tem que colocar as características, selecionar e aplicar. Eu vou deixar assim porque já está tudo certo. Eu tenho apoio do segundo tipo aqui, tenho apoio do primeiro tipo. Né? Enfim, então colocados os apoios, a estrutura isostática, não pode esquecer de deixar um vínculo, mesmo que eu não vá ter carga horizontal, um vínculo aqui impedindo o deslocamento na direção vertical por causa da matriz de rigidez que vai ser montada, vai dar zero se você não colocar. Ele vai acusar, nesse caso ele acusa, é fácil de perceber isso. Depois teríamos rótulas, né, ou liberação de giros, né? Depois elementos, você vai fazer elementos que têm grande rigidez, pequenas deformações, né? Depois vem as aplicações dos carregamentos. Carregamentos aplicados no nós, carregamentos de momento aplicados em rótula esquerda, rótula direita, carregamento uniforme distribuído, carregamento trapezoidal e o último carregamento aqui dessa linha é o carregamento de temperatura. Mas não é nenhum desses que nós queremos. Nós queremos os carregamentos load train, né? Ou seja, trem tipo. Então, eu venho aqui e já tinha colocado load train. Eu venho aqui, coloco o nome, coloquei o nome, abri aqui, a gente abre sempre isso daqui. Depois TB450. O coeficiente de impacto eu não estou considerando, eu gosto de deixar para fazer depois. O coeficiente de impacto é um fator que você majora a carga estática para transformá-la, de certa maneira, em dinâmico, para considerar o efeito dinâmico. Não vamos colocar, eu prefiro colocar depois, porque existe em algumas situações que o valor é um, outra outra. Por exemplo, no balanço o coeficiente de impacto é um, no meio do vão, no vão é outro. Então, melhor não colocar isso, deixar para colocar depois, quando tiver os esforços. E aí você tem que colocar ali o comprimento é do veículo, 6 metros, e aí depois você coloca as cargas do trem tipo longitudinal. No nosso caso era 150 sempre. Eu vou fazer assim, vamos ver se a gente consegue. Não tenho certeza que consegue. Acho que vai conseguir. Ah lá. Eu posso fazer olhando aqui do lado do meu trem tipo. Olha lá. Eu ponho aqui a 1,50 do começo do veículo, eu tenho menos 150. 150 essa carga que está aqui. Depois a 3 eu tenho menos 150. O menos você não precisa colocar, sempre coloca. A 4,50 eu tenho mais o terceiro eixo, né? Da onde eu comecei do veículo, por exemplo, da esquerda para a direita, aí tanto faz, porque é tudo simétrico, menos 150. Com isso eu encerrei o veículo. Aí depois ele põe exterior, carga,
Ele põe live load, isso é uma dúvida que eu tenho, não sei se... Bom, deve ser esse termo em inglês, né? Porque live é vida, né? Tem dead e live, né? Eu não sei se esse termo é adequado. É carga móvel, né? Bom, é a carga móvel uniformemente distribuída. Ele está dizendo o interior é esse daqui, ó, esse menor. E o exterior é o maior. Nós já pusemos menos 50 e menos 35. Então, esse veículo está introduzido aqui. Vamos ter certeza que ele foi introduzido de forma correta? Tem que aparecer um desenho parecido com esse que está aqui. Um esquema. Vou voltar aqui para ficar mais fácil de ver. Vou apertar aqui, ó, aqui lá à direita, em cima aí da minha fotografia. Olha lá. Está lá o veículo representado. Então, naquele slide já estava o veículo lá representado. Né? E aí, vocês têm aqui, ó, no File, se você digitar File, você tem Sport Screen Clipboard. Quando você põe Sport Screen Clipboard, ele pega essa imagem que está aqui e leva para a região onde ele guarda a memória dela, né? Memória de qualquer coisa que se capturou. Ok. Já estamos prontos para calcular. Ele traça a linha de influência, ele já traça a linha de influência e já calcula o valor do esforço. No caso, nós queremos um momento fletor. Se quiser cortante, ele também faz. Normal também. Então, agora, como eu pus esse step, eu não precisava ter posto esses pontos. Esse ponto aqui é do meio, né? Mas eu não precisava deles. Se eu batesse aqui próximo, como tem no step, ele ia pegar o ponto do meio. Se eu quiser saber o maior momento, era isso que perguntava lá o exercício, qual é o maior momento e o menor momento para esse trem tipo que é dado. Então, para saber isso aí, basta fazer o seguinte agora. Se eu fizer da primeira vez, ele vai pedir para pôr um nome no arquivo. Né? Eu já pus, sim. O arquivo já está com o nome lá. Aqui, ó. Carga móvel 2024, livro melhor, FTU. Eu vou pondo um monte de coisa assim, informações para que eu consiga fazer depois um desenho, uma boa explicação. Né? Então vamos lá, para saber o momento máximo, basta fazer isso aqui. O resto ele faz para a gente. Ele faz isso com algoritmo genético. Então foi uma moça que fez isso, foi orientada pelo Mark, né? Fez uma dissertação de mestrado com algoritmo genético para fazer o posicionamento do trem tipo, do veículo e as cargas. Ele é certo, ele faz direitinho. Né? E ele faz com algoritmo genético, não deixa de ser tentativo. Né? A gente conseguiria, em princípio, fazer mais rápido que ele, mas não faz, porque ele vai fazer as contas. Vamos bater aqui. E vamos bater lá, momento fletor. Né? Se bater lá, bate lá em momento fletor, e agora sim, meio. E olha lá, ele me. Primeiro, desenha a linha de influência. E esses valores aqui já são os valores da ordenada. Lembra que aqui é a B sobre L? Se eu estiver no meio do vão, metade do vão vezes metade do vão dividido pelo vão. Então, que é a B sobre L, né? Faz a conta aí, vocês vão ver que vai dar 8,5 mesmo. 17 vezes 17 dividido por 34. Vai dar 17 dividido por 34 dá 0,5 vezes 17 dá 8,5. É essa ordenada que está aqui. Aí ele coloca já nesse posicionamento, com esse posicionamento, você vai ter o momento máximo. E mais, ele faz a conta, ele faz sempre 150 de carga concentrada multiplicada por 850. Mais 150 dessa ordenada. Ele calcula com essa ordenada e calcula com a ordenada aqui. Soma as três, depois ele pega essa carga distribuída, multiplica por essa ordenada, vezes esse comprimento, dividido por 2, ou seja, 50 vezes essa ordenada aqui, vezes esse comprimento dividido por 2, ou seja, o valor da carga de quilonewton-metro por a área dessa figura que está aqui. Vai fazer a mesma coisa aqui para essa parte de dentro, depois vai fazer a mesma coisa para a parte do lado. Depois que terminar todas essas contas, ele mostra o resultado. Ele não, quer dizer, ele faz essas contas, mas não vai ficar mostrando para a gente. Né?
Então, esse valor aqui de momento máximo você vai encontrar lá em cima. Está escrito lá em cima 10.127,5 e a 18,5. 18,5 deve ser quando eu comecei a origem aqui, deve ser nessa seção aqui, né? Eu acho que é essa a referência que ele faz, alguma coisa do tipo, ou para mostrar o centro do tempo. Nunca prestei atenção nessa ordem, não. Eu olhando aqui, eu sei o que está acontecendo. E para o momento mínimo, eu podia ter posto aqui, eu podia ter posto do outro lado. Nesse caso é indiferente, mas ele consegue identificar. Se os balanços fossem diferentes, ele ia acertar a posição. E para o momento mínimo, ele escreve aqui em cima, que é menos 1105. Legal? Tranquilo? Então é bastante rápido isso. Eu sugiro que vocês façam um treinamento, abram o F2, façam passagem por passagem. Né? Agora, é claro que as inércias, nesse caso como é isostático, se você não colocar exatamente como eu coloquei esse 0 aqui, esse 2 aqui e esse 5 aqui nesse trecho central e repetindo depois. Né? Eu acho que o valor dá o mesmo, mas as deformações já você não pode considerar corretas. Né? Se bem que aqui eu não vou conseguir as deformações. Deformações eu preciso depois, só um minutinho, dar uma paradinha. Aconteceu um acidente aqui. Bom, agora podemos fazer outro exercício que termina essa parte inicial, que é o que eu precisava. Alô, 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 alô. Essa parte inicial que eu preciso para tocar meu exemplo de pontes, de protendido, na verdade, uma ponte que eu estou usando para fazer o cálculo da armadura longitudinal. Então, eu vou tirar aqui, vou para o segundo exercício. Esse primeiro nós fizemos, então, que era calcular o momento máximo. Está aqui. Aqui ele está apresentado o momento máximo, que é exatamente aquilo que nós fizemos lá. Eu coloquei aqui no slide o valor do concreto que nós usamos, as características de concreto. Não pode esquecer N igual a 0,2. O E que nós calculamos com o módulo secante. O valor do coeficiente de dilatação térmica é o mesmo. E as seções eu coloquei a seção S0, S5 eu não coloquei a 2 aqui. Mas vocês apertam o botão lá que vai aparecer a seção 2. Tá? Depois eu preciso pôr aqui quando eu for dar aula. Né? Para ficar direitinho o exemplo igual ao que eu rodei. E aí quando roda, usando o F2, nós chegamos naqueles dois resultados que eu tinha falado. 1105 negativo, correspondente a essa posição, e 10.000. Isso aqui foi tudo colado do F2. Tá? Vocês vão... Uma solução bastante razoável. Né? Muito bem. Agora vamos ao outro exercício, então, que é considerando aquele trem tipo de ter todos os valores. Não era para ter aparecido isso, mas no fundo é isso que eu quero fazer. Então vamos lá. E, assim, quem não está acostumado, imaginaria que para essa situação já tenho na seção 5, máximo e mínimo, eu ia pegar na seção 4, que seria essa, seção 3 seria essa, 2, 1, 0, depois a meio do balanço, enfim. Eu teria que fazer várias e anotar os valores e desenhar. Não é preciso fazer isso. O F2 já tem uma ferramenta para fazer. Ele faz isso rapidamente. Eu vou chamar a atenção de vocês quando apertar o botão. Vai correr uma faixa azul aqui, vai depender da velocidade do computador de vocês. O de vocês, se tiver muita velocidade, vocês nem vão ver. Então vamos lá. Eu venho aqui nesse time de flexão, né? E tem aqui esse envelope. Daqui a um tempo ninguém vai saber mais o que é envelope. Ninguém vai usar, né? Então apertando o envelope, envoltório, daí essa ideia, né? Eu tenho isso aqui que eu posso ampliar para ver melhor os momentos. Então, em cada seção tem o menor momento, que é negativo, e o maior. Menor, maior, menor, maior. E isso depois eu vou usar com as outras ações para determinar a armadura. E, eventualmente, na pior das hipóteses, quando não se alterar o sentido do sinal, porque quando eu somo com os outros valores, eles têm os sinais, né?
de carga permanente. Eu, eventualmente, vou ter que usar isso para fadiga também. Esse é outro assunto que fica. Então, nós vimos, assim, bem rapidamente, como a gente sai de um tipo de seção transversal, um trem tipo dado por norma, o trem tipo longitudinal, a gente vai para o trem tipo, primeiro trem tipo só, dado pela norma, a gente vai para o trem tipo longitudinal, que nesse caso é muito simples, é só pegar metade ou pegar toda ela, e aí depois nós mostramos como calcular o máximo e o mínimo em cada seção e fazer isso de uma maneira geral para toda a nossa estrutura. E era isso que a gente quer apresentar para vocês, indo desde o comecinho lá de Pontes até esse programa muito bom que é o F2, que pode ser usado para outras estruturas que têm carga móvel. Uma estrutura de porto, que você tem uma viga que passa guindaste, uma ponte rolante também de uma indústria, você pode usar esses conceitos aqui. O mais interessante é quando você tem viga contínua, né? Em concreto armado, se você fizer no local, porto, por exemplo, às vezes você faz no local, a viga contínua fica muito interessante o estudo, além de fornecer. É muito difícil fazer na mão, né? Fica bem chato fazer na mão e essa ferramenta aqui fica muito mais simples. Então era isso que nós tínhamos para mostrar. Espero que tenham gostado.